Olá, tudo bem? Vamos bater um papinho? Depois do vídeo da semana passada, da conversa da semana passada, eu fiquei revivendo toda a minha história com a bariátrica, né? E eu percebi que talvez o momento mais importante talvez não tenha sido a cirurgia em si, nessa minha história, nessa minha vida, né? Nessa minha trajetória com a cirurgia. Mas tenha sido o momento em que eu entendi que eu era uma pessoa com obesidade. Aí você vai me perguntar, como assim, André? Se você fez cirurgia bariátrica, é porque você tem obesidade. Sim, eu fiz a cirurgia porque eu tenho obesidade. Mas calma que você já vai entender o que eu tô querendo falar. Antes da gente prosseguir, né, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu me apresentar. Me chamo Andréia, tenho 19 anos de cirurgia bariátrica, sou graduando em nutrição aí na reta final, né, da faculdade e criei, né, esse canal, esse espaço da Confraria Bariátrica, que é um desejo da minha vida de muito tempo, criar esse movimento da confraria, porque confraria, né, no sentido real da palavra, ele significa união de pares, né, união de pessoas ali em torno de um mesmo assunto, de um mesmo gosto. E eu queria muito ter esse espaço junto com bariátricos. Eu hoje não frequento mais as reuniões de equipe, né, do meu cirurgião, até pelo tempo de cirurgia que eu tenho, mas eu sinto falta desse espaço que nos una, né, dessas reuniões. Então, o canal foi uma forma que eu criei de ter esse movimento, né, ser essa sala, esse bate-papo, essa mesa de café, né, que reúne pessoas em prol de um mesmo objetivo, entender a complexidade da nossa cirurgia. Não tem o objetivo de ser técnica demais aqui, de trazer muitas teorias nutricionais, porque faço nutrição, mas passar a minha mensagem do ponto de vista de ser uma bariátrica, de viver as intercorrências de uma bariátrica, sejam elas positivas ou negativas, e quem sabe até, né, dar luz aí à trajetória de outros bariátricos também, né? Mas vamos voltar aqui ao tema do nosso vídeo. Então eu fiquei reflexiva em cima da última conversa e cheguei a essa conclusão, que talvez o auge, assim, tenha sido entender que eu era uma pessoa que ia conviver com a doença, obesidade para o resto da vida, né? Então, assim, antes da gente, de qualquer coisa, assim, relacionada a isso, existe o mito da cura, né? Quando a gente toma a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, a gente acredita, a gente deposita toda a esperança de que todas aquelas nossas questões que vão para além do peso, né? As doenças, as comorbidades, os desafios que a gente passa por ser uma pessoa em sobrepeso, as angústias que a gente vive em torno desse sobrepeso, a gente acredita que ali, a gente deposita a esperança de que quando a gente levantar daquela maca cirúrgica tá tudo resolvido, né? A gente opera, tem um pós-operatório, umas pessoas têm um pouco mais de desafio, mas a grande maioria, depois de um tempo, de pouco tempo, já tende a retomar a vida normal e a vida começar a fluir, né, depois dessa cirurgia. E tem aquela fase do namoro, né, do bom resultado, de estar super feliz com o resultado, essa coisa toda, porque a gente sempre correlaciona muito a questão propriamente do peso, né? Então a gente tem o mito da cura ali, de que os nossos problemas com a obesidade foram resolvidos. Só que a vida vai continuando, cada organismo se comporta de uma forma, a gente fica com um organismo desabsorcivo. Não acredito,
pela minha história e de tudo que eu estudo aqui no dia a dia e em protocolos fechados para bariátrico, tá? Então essa coisa é todo mundo tem que tomar multivitamínico pro resto da vida. Não sei, acho que não, entendeu? Por que acho que não? Porque eu fico com mais carência de determinados minerais, ou você fica mais carente com outros minerais, é um momento da vida, no nosso caso, né, as mulheres tem as questões, todas as questões hormonais, porque essas questões hormonais elas são cruéis com o corpo feminino, então cada pessoa, né, se desenvolve de uma forma, entendeu? Então o multivitamínico, primeiro porque ele supre muito pouco em termos de quantidade de cada mineral, né? Então, assim, ele pode ser importante para uma ou outra pessoa, mas na grande maioria não é a suplementação ideal. A suplementação, sim, ela é muito importante, né? Todos nós, para o organismo ter se tornado desabsorcivo, a gente vai precisar suplementar diversos componentes aí, minerais, né? A gente vai precisar. Mas não precisa, o que funciona para você, como eu disse, não vai funcionar para mim, né, na grande maioria das vezes. Então a gente precisa ter aquele acompanhamento sistemático, né? E aí, conforme o tempo vai passando, tem muita gente que abandona o tratamento, o acompanhamento, né? Recebe a alta do seu cirurgião ou se dá alta da equipe médica, né? E aí passa aí em especialistas um pouco mais generalistas, que não estão ali debruçados, mergulhados nas especificidades que a gente traz, né, com essa cirurgia. Então, num dado momento, a gente se depara com a seguinte coisa, assim, cara, eu operei, mas eu continuo precisando me cuidar muito, né? Eu preciso continuar essa angústia em torno disso. Será que isso não vai acabar nunca? Eu, diversas vezes, eu me questionei isso, sabe? Assim, quando eu depois, né, de um certo tempo, fui desenvolvendo algumas intolerâncias alimentares, né? Porque a origem de todas as doenças, né? O doutor Laí Ribeiro prega muito isso e alguns outros autores também. A origem de todas as doenças está no intestino, né? E o nosso intestino, a gente diminui o estômago e o nosso intestino também é mexido. Então, como a gente absorve os nutrientes, né? E assim, o intestino tem papel fundamental nesse processo aí, a gente começa a entender, né, a desenvolver algumas complicações muito particulares, assim, muito que se você não tivesse operado, né, talvez você não tivesse. Então, quando eu fui começando a desenvolver algumas alterações, como comecei a desenvolver algumas intolerâncias alimentares que eu não tinha, veio a autoimune da artrite reumatoide, questões específicas do intestino, né, desbiose, cibo e tal. Isso foi me angustiando demais, mas demais mesmo, sabe? Isso foi me angustiando demais e eu ficava me perguntando, meu Deus, quando que isso vai acabar? Isso já com 10 anos de operado, sabe? Assim, será que isso não vai acabar nunca? Que agonia isso, sabe? Será que eu não vou me libertar desse fantasma da obesidade? Jamais, jamais. E aí, há bem pouquíssimo tempo, eu virei essa chave de que eu sou, muito provavelmente pelos estudos, né, na faculdade, eu tenho a doença obesidade. Isso eu não vou deixar de ter nunca, entendeu? Ainda que com peso ok, eu não vou deixar de ter nunca, 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 nunca. E todos nós, né, que optamos por fazer essa bariátrica, ainda que seu peso esteja ok, né, a gente tem a doença obesidade, assim como o alcoólatra que está há 20 anos sem beber, ele é alcoólatra, então ele não pode um golinho, né, assim como o cara das drogas,
também, eu falo isso em outros vídeos aqui, eu vou falar sempre, eu vou sempre bater nessa tecla, sabe? Nós precisamos nos ver como uma pessoa com a doença obesidade, entendeu? Entender que a gente tem uma doença crônica, não transmissível, né? Mas que vai nos acompanhar para o resto da vida e entrar nesse estado de consciência é extremamente importante porque vai conduzir as nossas ações e os bons resultados da nossa cirurgia para o resto da vida, entendeu? Então, assim, e nem todo mundo cria esse estado de consciência, sabe? Quando você chega, né? Hoje foi um dia desses, assim. Tava com muita vontade de comer um bolo. Eu não posso mais comer bolos normais, com farinha e tudo mais. E eu tinha uma abóbora aqui e já tava no meu coração há algum tempo de criar um bolo com abóbora, né? Abóbora com coco e tal, porque, como eu disse, não uso mais farinha. E aí eu não adocei esse bolo, eu só usei a abóbora, o coco, o leite de coco e ovos e fermento, entendeu? E aí quando eu tava comendo, assim, ele ficou com a textura ok e tal, para um bolo, né? Ok, é um bolo sem farinha, não ficou com a mesma estrutura de um bolo com farinha e com açúcar, mas ficou com aparência de bolo. E super matou minha vontade aqui para acompanhar o meu café. E aí, é uma outra relação, é uma outra pegada, entendeu? Ah, porque você não se permite nenhuma fatia de bolo no seu aniversário, no aniversário de um parente seu, você é terrorista nutricional. Gente, por favor, entendeu? Esse negócio de terrorista nutricional, ele é um mimimi sem precedentes. Porque você não fala pro alcoólatra que tá 20 anos sem beber que ele é um terrorista etílico, entendeu? Que ele não pode nem um golinho, ele pode um golinho, ele pode beber socialmente. Não existe beber socialmente para quem é alcoólatra, entendeu? E nem por isso as pessoas ficam por aí arrotando a ideia de que você tá fazendo terrorismo etílico com aquela pessoa. E por que com a comida assim? Mas é porque não entrou no senso comum, não entrou ainda na cabeça da nossa sociedade que o obeso ele tem uma doença crônica, que existem gatilhos ali que podem despertar algum comportamento que já estava adormecido, uma compulsão por determinada coisa, um comer exagerado, entendeu? Então a gente precisa compreender essas questões mesmo. Só que qual é a chave principal para chegar nesse patamar, né? De se entender como uma pessoa obesa e lidar bem com isso para ter o sucesso com a cirurgia. Autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é importante para tudo, né? Nessa vida. Mas, puxando a brasa aqui para nossa sardinha, o que o autoconhecimento vai nos ajudar? Vai nos ajudar a alinhar o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer, o que a gente pode comer muito de vez em quando. Por exemplo, esse bolo que eu fiz naquelas formas de bolo inglês, né? E por ele não ter nenhuma tranqueira e conduzindo, né, ali hoje consigo traçar as minhas estratégias nutricionais mediante ao restante do que eu comi ao longo do dia. Essas já são 5 horas da tarde, então eu não como mais hoje, né? Eu não como, tô tentando não comer nunca à noite. Mas tem dias que, a depender da minha rotina do dia, eu preciso comer à noite. Hoje, como eu fiquei em casa em home office, eu não preciso comer à noite. Então, eu tracei essa estratégia, né? Eu fiz o bolo estrategicamente para comer agora no final do dia. Já fiz todo o meu aporte nutricional do restante do dia nas outras 2 refeições que eu fiz. E hoje eu não como mais. E metade do bolo está embalado
e no congelador. Por quê? Eu comi o que eu comi, um café agora, ainda tenho mais um pedaço para poder ser consumido só amanhã, né? Em algum momento, ou no café da manhã, ou no final do dia. E essa outra metade, provavelmente eu não vou consumir nem tão cedo, entendeu? Nem, por exemplo, não vai ser no domingo, entendeu? Eu já fiz pensando que eu poderia comer a metade nesse final de semana. Hoje é sexta, sábado e domingo, no máximo, entendeu? E a outra metade eu só posso me permitir na outra semana. E isso é autoconhecimento, entendeu? Ah, mas tudo bem, você não adoçou, você não usou farinha, mas bolo não tá na sua programação alimentar do que você leva, né? Porque eu sigo estratégias de baixo carboidrato e eu me mantenho muito mais em cetogênica e carnívora, né? Uma ceto carnívora. Então, a abóbora é um legume que pode entrar na estratégia cetogênica. E aí eu preciso ser muito estratégica em relação a isso, entendeu? Então, assim, mas aí você pode virar pra mim agora e pensar aí, né? Ai, que saco, ter que ficar controlando o calor. Pois é, gente. Só que a gente tem a doença, a obesidade, e é assim. Por exemplo, eu deixei metade do bolo para ser consumido nesse final de semana, certo? Dentro da minha estratégia. Se eu consumir o bolo inteiro, eu vou extrapolar aquilo que eu posso me permitir de carboidrato na minha estratégia alimentar, entendeu? E eu preciso entender isso. E tá tudo bem, entendeu? Hoje tá tudo bem. Não foi sempre tudo bem. Entenda. Conseguir comer um bolo sem adoçar, sem farinha, não é da noite pro dia. Eu não conquistei da noite pro dia, entendeu? Isso foi um processo. Houve momentos de queda, momentos de erro, momentos de não conseguir honrar aquilo que eu tinha prometido para mim que eu ia fazer, entendeu? Então, existem altos e baixos. Eu hoje consigo estabelecer essa boa relação com essas estratégias, mas nem sempre foi assim. Então, nem todo mundo vai conseguir isso sempre, sabe? E ter essa percepção, ter isso muito claro pra gente é muito libertador. Então, assim, em suma, o que eu tô querendo dizer? Que o autoconhecimento é uma chave preciosa para tudo nessa vida e a gente já sabe pelo senso comum. Mas nós, na nossa estratégia, na nossa má relação com comida, com o alimento, a gente tem que redobrar esse comprometimento com o autoconhecimento para entender o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso de vez em quando, entendeu? De que forma eu posso abrir uma exceção. A gente tem que evitar ao máximo o impulso, né? Porque o impulso é que dá essas puxadas de tapete na gente. Então, a gente precisa ser muito estratégico. Eu, por exemplo, quando eu inicio o meu dia, às vezes até na véspera, eu já meio que programo tudo que eu vou consumir ao longo do dia, entendeu? Tudo que eu vou consumir ao longo do dia. E às vezes eu escorrego nisso. Por exemplo, eu abro pouquíssimas exceções além dos alimentos cetogênicos, né? Pouquíssimas exceções. Aliás, eu não abro exceções dentro do contexto cetogênico, eu abro exceções dentro de um contexto carnívoro, né? Que aí quando eu fico mais na estratégia animal-based, né? Carnívoro, e aí quando eu quero abrir exceção, eu abro dentro do contexto cetogênico. Um chocolate, um bolo de abóbora com coco, o coco, propriamente dito, a fruta coco, o abacate, entendeu? Então, são as exceções que eu abro dentro do contexto animal-based. Então, e por que a Andrea faz isso? Não é por peso, é por conta das minhas intolerâncias alimentares. Eu preciso me manter o menos inflamada possível, né? Então, eu preciso
eu escolho esse estilo de vida devido às intolerâncias alimentares que eu adquiri ao longo desse tempo aí de cirurgia. Então é a forma que eu encontrei, que eu considero mais prática, mais fácil de me manter menos inflamada possível, né? E ainda assim, de vez em quando, né, a artrite dá aqui as suas rasteiras na minha história. Então, assim, autoconhecimento é uma chave poderosíssima nesse processo, sabe? E aí, uma outra coisa também que é libertadora é a gente lidar melhor com as nossas fragilidades, né? Isso também está embutido ali no autoconhecimento, mas assim, entender que vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vão ter aqueles dias que você vai chegar no final do dia e falar: hoje eu arrasei, comi tudo certinho, não escorreguei em nenhum momento, dormi, fiz minha atividade física, vou dormir num horário bom, fiz leitura, me conectei com Deus ou com uma fé que você tenha. Então, assim, tem esses dias, né, bons, e tem os dias ruins. Tem aqueles dias que a emoção vai tomar a frente, né? Então, assim, por exemplo, se eu tô na rua e compro um chocolate amargo, né? Eu sempre consumo chocolates acima de 70%. E aí comprei uma barra daquela grande e falo assim, vou comprar barra grande e eu vou comer só 2 quadradinhos. Na maioria das vezes isso não funciona comigo, né? E às vezes eu como a barra inteira. E aí quando eu como a barra inteira, logo depois de comer, e às vezes como a barra inteira e como rápido. E aí quando isso acontece, quando eu me conscientizo do que eu fiz, né? Porque às vezes essa consciência ela não vem logo que você termina a barra de chocolate, você se dá conta, né? Se você tá na rua, às vezes quando você chega em casa, eu que trabalho por plantão, às vezes acontece no plantão e eu só me dou conta no dia seguinte do que eu fiz e tal. É olhar para o que aconteceu e falar assim, qual é a emoção que estava envolvida nisso, né? Às vezes eu tô dormindo mal, às vezes eu, por exemplo, esse semestre na faculdade foi muito puxado para mim. Estágio, TCC, 3 disciplinas de extensão, com atividades para a comunidade, né, para a sociedade. Então, assim, eram todos os dias chegando em casa, sentando aqui de frente pro computador, estudar e, sabe, nunca era só ir pro estágio, nunca era só sentar para produzir o TCC, entendeu? Sempre tinha algo mais, assim, foi muito puxado mesmo esse semestre para mim, muito cansativo. E aí, por várias vezes eu me vi dando essas escorregadas, né? Como eu digo sempre, eu tenho o vício do café, então vamos supor, eu às vezes no retorno do estágio, dependendo por onde eu voltasse, eu passava próximo a um shopping. E aí eu aí passei o dia inteiro no estágio, vou tomar um café especial aqui. Aí sentava na cafeteria e tomava o café. Só que aí às vezes eu ia na Cacau Show, né, ou na Cacau Brasil, e para tomar esse café. Aí fala, só chocolatinho amargo, né? Vou comprar vou levar para casa, mas eu vou comer só 2 quadradinhos. Quando vi, tinha comido a barra inteira, né? E aí, qual a emoção que estava envolvida? Na maioria das vezes o cansaço. Na maioria das vezes o cansaço, até porque eu não sou uma pessoa que fico revivendo muito problema, né? Graças a Deus, tenho vários outros gatilhos para várias outras coisas, mas até que essa coisa aí do emocional meu já é mais... Não sou de ficar deprimida, vários dias deitado, vários dias chorando. Não é meu isso, né? Mas não tô julgando quem é assim não, tá, gente? Tenho vários outros desafios, melindres da vida. Esse daí, graças a Deus, eu consigo resolver bem, consigo lidar bem melhor. Então, quais são os gatilhos, a ansiedade para entregar um trabalho, entendeu? Assim, enfim, tem infinitas coisas. Mas esse lance das fragilidades, ele entra no autoconhecimento. Mas tem a sua prateleira também ali, né? Sozinha nessa estante aí da obesidade. Então,
entender essas suas fragilidades, o que te gatilha, o que funciona para a Andréia não funciona para a Joana, o que funciona para o Marcos não funciona para o Paulo, e tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. O que não pode ser normalizado é os escorregões contínuos, né? Então, se eu começo hoje fraquejar, amanhã eu fraquejei, semana eu preciso tentar botar esse trem nos trilhos de novo. E se eu não tô conseguindo, eu tenho que procurar ajuda, entendeu? Procurar ajuda médica, ajuda psicológica, para conseguir trazer isso de novo. Mudar a estratégia, botar um autodesafiar, vou passar uma semana sem comer açúcar, né? Sem comer doce, sem tomar café, entendeu? Eu, por exemplo, estou vivendo isso nesse momento. Eu estou querendo tirar o café e ontem, por exemplo, eu tomei só um café. Mesmo eu até saí no final do dia, eu estava em home office também ontem, mas eu tomei só um café. Hoje eu estou em home office e eu já estou no terceiro. Esse foi o último, né? Eu já estou no terceiro. Então hoje eu já extrapolei mais esse meu consumo. Mas o meu maior desejo nesse momento é ficar um mês sem tomar café de jeito nenhum. Eu quero fazer um teste, quero dosar umas coisas. Vou fazer exame agora na próxima semana. Quero dosar algumas coisas e conseguir ficar um mês sem café e fazer esse teste de novo, porque eu tenho uma leve desconfiança que o café está me sabotando e aí na absorção de alguns nutrientes. O café não faz mal, tá? O café não faz mal. Mas para algumas pessoas, e a depender da quantidade do consumo, ele pode atrapalhar com alguns nutrientes, sim. E eu acho, mesmo sendo estratégica, mesmo não tomando próximo de refeição principal, mesmo eu usando, por exemplo, a vitamina C, né, na maioria das vezes com limão, né, após a refeição e tudo mais, ainda assim algumas coisas não estão legais, né, em relação ao meu último exame. Então agora eu quero fazer esse teste, agora que acabaram as aulas, a cabeça está mais tranquila, eu quero fazer esse teste para poder ver se pode ser o café o meu agente sabotador, já que a minha alimentação hoje é tão limpa da forma como é. Então eu estou vivendo esse desafio que eu não estou conseguindo abandonar. E se eu não conseguir fazer por mim, sozinha, eu vou precisar buscar uma ajuda, entendeu? Psicológica, uma terapeuta, alguma coisa assim. Até brinquei outro dia um hipnólogo, né? Para tirar essa minha fissura pelo café. Várias outras coisas eu tirei super rápido. Eu não bebo refrigerante há 20 anos. Eu parei de fumar muito rápido, assim. Eu falei que eu ia parar de fumar e consegui. De vez em quando eu falo, vou ficar X dias sem tomar meu vinho, né? Um mês sem tomar vinho, 6 meses, eu consigo. E o danado do café, eu não consigo. Ainda não consigo, mas vou conseguir. Entendeu? Então, assim, reconhecer, né, esses momentos aí, essas fragilidades, o que te coloca nesse desafio total. E internalizar que a bariátrica, ela não é um projeto de 2 anos, né? Que normalmente é a fase do namoro. Ela é um projeto pelo resto da vida, entendeu? E ela veio para te trazer uma vida nova, mas ela não é uma mágica, ela não é uma varinha de condão que vem, agora você vai ser assim. Não, a gente precisa construir. Os caminhos, eles podem ser muito parecidos do que funciona para mim e do que funciona para você. Mas eu vou ter especificidades e você vai ter outras, entendeu? O café, para mim, ele é um gatilho para algumas coisas, porque pelo ambiente que eu criei para minha vida, né? Hoje eu estou trabalhando em home office, mas eu já tive uma vida super louca, fora plantão, trabalhando na rua, parando em posto de conveniência e pedindo café, porque ele ali, ele me
E não é, eu não tomo café pra dar energia, não, sabe? Eu gosto do ritual do café, eu gosto do cheiro do café, eu sou muito apaixonada. Eu tenho muito questão de cheiro, e eu gosto muito do cheiro ali do café, do ritual de fazer, de pesar grão, de, sabe, essas coisas assim, do que envolve o mundo do café. Eu gosto disso. Então, é, ele pode ser um gatilho para algumas coisas. Então, assim, eu estou dando o exemplo do café para ilustrar essa coisa de você entender as suas potencialidades, as suas fragilidades e traçar a sua estratégia para ser o mais saudável possível e longevo, né? Por muito tempo, e não um projeto de curto prazo. Aí você não se dedica, passa aquela fase do namoro, você começa a ter uma série de intercorrências, e você começa a reganhar muito peso, aí você resolve fazer uma outra cirurgia. Aí você fez a segunda cirurgia, passou a fase do namoro, você começa de novo a ter as mesmas questões, aí você entra nas canetas, entendeu? Você faz balão, você faz dieta da lua, da sopa, não dá para ser assim. Você tem que adotar um estilo de vida, que é o que eu já preguei em outros vídeos aqui, que eu vou sempre bater nessa tecla, sabe? E, e é isso, assim, depois que eu aceitei que eu tenho a doença obesidade, entendi que algumas coisas me fragilizam mais, outras menos, ficou tão mais leve essa jornada, sabe? E é essa mensagem que eu quero deixar com esse vídeo, para deixar a jornada mais leve. Não se culpar tanto, entendeu? Não se culpar tanto, porque assim, quando a gente olha para si como derrotado nesse processo, a gente se coloca numa prateleira dessa estante aí muito cruel, sabe? Assim, a gente acaba fazendo com a gente aquilo que a sociedade faz com a gente o tempo todo. De que você é gordo, você tá acima do peso, porque você é sem vergonha, porque você não fecha a boca, porque você... Não. Você tem uma doença. Uma doença que te limita, uma doença que às vezes te incapacita e que precisa de ações direcionadas para você conseguir vencer. E é sobre isso, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo, de buscar autoconhecimento, mas também ter mais carinho com você, de que determinadas mudanças não vêm da noite pro dia. E aí eu volto no meu exemplo do bolo de hoje. Se eu hoje consigo fazer um bolo que não tem uma farinha, né, que o corpo metaboliza farinha branca com açúcar, que não tem uma farinha, que não tem um pingo de açúcar, né, que ali eu valorizo o sabor natural dos ingredientes, que no caso é a abóbora e o coco, e isso me satisfaz como se fosse um doce. Isso não aconteceu de ontem para hoje. Isso é uma história. Isso tem uma trilha, né? E tá tudo bem, né? Então a gente não entra naquele ciclo do terrorismo, né, nutricional, e se compreende também como capaz de reformular a relação com a comida, entendeu? E é essa mensagem que eu quero deixar hoje aqui, tá bom? Espero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, para que o algoritmo entenda, né, e distribua essa mensagem, ela chegue em outras pessoas que estão aí sofrendo, se martirizando, se autopunindo muito, né? Se considerando um fracassado quando dá essas escorregadas nos reveses, né, da vida aí, tropeça nas pedras da vida aí e se abraça a pedra e não larga a pedra e se coloca como derrotado, e não é assim,
entendeu? Não é assim, não precisa ser assim, certo? Até o próximo conteúdo.